Pois é, amigos, nesse mundo tão conturbado em que vivemos, parece que desgraça pouca é bobagem. Não bastasse as agressões do Irã aos seus vizinhos na região, como a Arábia Saudita, por exemplo, as constantes ameaças a Israel, não bastasse as ameaças e agressões turcas aos curdos, agora a novidade é que a Turquia está ameaçando a Grécia e o Egito, assim como também a Líbia, é bom que se diga. Tudo porque a Turquia quer ser a senhora do Mediterrâneo, a dona do Mediterrâneo. Para entendermos isso, é preciso irmos ao mapa. Aqui vocês estão vendo o Mediterrâneo, aqui a Turquia, ao lado da Turquia, a leste da nossa visão, é a Grécia. Aqui existe a divisão marítima entre Turquia e Grécia. Logo abaixo da Turquia, Israel, Chipre, Israel e o Egito. E mais a leste, a Líbia. Pois bem, o problema agora está aqui, Turquia e Líbia. Vejam a distância que existe entre a Turquia e a Líbia, muito grande. Não existe fronteira entre a Turquia e a Líbia. Acontece que em novembro, no mês de novembro, a Turquia assinou um tratado de fronteira marítima com a Líbia. É isso mesmo, a Turquia assinou um tratado de fronteira marítima com a Líbia. Imaginem aqui, mais ou menos ao sul da Grécia, uma linha imaginária, obviamente, que não tem nada a ver nem com a Grécia, nem com o Egito, nem com ninguém, apenas com a Líbia. É como se a Líbia fizesse fronteira com a Turquia. É claro que isso desagradou profundamente tem desagradado profundamente aos gregos e aos egípcios. Mas ninguém ficaria sabendo deste conflito não fosse um caso revelado hoje pelo canal 13 de Israel, uma espécie de agressão turca a um barco de pesquisa oceanográfico israelense há vários dias atrás. A matéria saiu no canal 13 de Israel e foi replicada pelo Times of Israel, que diz o seguinte na matéria: navios da marinha turca interceptaram um navio de pesquisa israelense nas águas cipriotas há 2 semanas e o afugentaram, noticiou o canal 13 no sábado, citando altas autoridades israelenses. É bom que se diga, é bom lembrar que as forças de defesa de Israel raramente comentam as suas ações, menos ainda os conflitos recebidos. Isso vazou por parte de autoridades militares de Israel. O navio Bat Galim, da Instituição de Pesquisa Oceanográfica de Israel, foi abordado por navios turcos enquanto conduzia pesquisas em coordenação com autoridades cipriotas e o governo cipriota, informou o relatório. As autoridades não mencionadas disseram que os navios turcos enviaram um rádio para o barco israelense e exigiram conhecer seus negócios na área, apesar de não terem jurisdição lá, naquela região. E depois ordenaram que partisse. O navio israelense não teve escolha senão cumprir a ordem e partir. Ou seja, uma agressão em águas que não pertenciam à Turquia. Uma agressão da Turquia em águas que não pertenciam à Turquia. Ou seja, eles já estão agindo lá no Mediterrâneo como se fossem donos daquelas águas, como se sua única fronteira fosse a centenas de quilômetros com a Líbia, apenas isso, ignorando o direito territorial do próprio Israel, de Chipre, da ilha de Chipre e do Egito. Enfim, esse é o grande problema que está se anunciando para os próximos dias. A matéria continua dizendo:
A Turquia tomou recentemente medidas para aumentar sua influência no Mediterrâneo Oriental. Em novembro, assinou um acordo de fronteira marítima com a Líbia, que alimentou as tensões regionais com a Grécia, Chipre e Egito, sobre os direitos de perfuração de petróleo e gás na região. Aí está o motivo: perfuração de petróleo e gás na região. Eles já tomaram na mão grande, vamos dizer, uma faixa do território sírio, com a desculpa de que precisavam de uma área neutra para acomodar os desabrigados sírios que vivem em solo turco. A Turquia do carniceiro Erdogan, é bom que se diga, não está nem aí para os refugiados sírios. Usaram esses refugiados como manobra. Inclusive, eu já dei essa notícia várias vezes, até mesmo para ameaçar a Europa. A Turquia exigiu, pressionou a Europa para que a Europa tomasse partido de Erdogan na questão da área neutra em território líbio, em território sírio. A Europa procurou ficar mais ou menos neutra, mas o fato é que Erdogan ameaçou enviar 1 milhão de refugiados sírios para a Europa se a Europa não tomasse partido a favor da Turquia. Isso é só para dar uma noção de como joga pesado o turco Erdogan. A Turquia tem sido um grande problema. Ainda não está tão evidente porque o Irã ocupa as manchetes no quesito agressão. Mas a Turquia não fica para trás. Só que a Turquia, é bom que lembremos, é muito mais poderosa militarmente do que o Irã. Não fica se exibindo, mostrando muito seus músculos, mas tem um arsenal atômico. Por quê? Porque a Turquia faz parte da OTAN e lá no seu território tem bombas atômicas da OTAN. Mais de 40 bombas atômicas da OTAN em território turco. Claro que existem militares da OTAN tomando conta do arsenal. Mas é o tal negócio. Estão tomando conta do arsenal na casa dos outros. É preciso ficar esperto, porque esse arsenal está dentro da Turquia. E de Erdogan parece que podemos esperar tudo, desde que firmou um acordo com a Rússia e com o Irã, uma espécie de eixo, uma espécie de eixo de amigos. Quando um tiver em perigo, é claro que terá sim a ajuda do outro. A Turquia tem demonstrado que quer expandir-se na região, reviver o antigo Império Otomano. E o seu parceiro, do outro lado, o Irã, quer reviver o Império Persa. E a Rússia, a Rússia dando apoio para os dois, espalhando seus erros pelo mundo, como diz a profecia de Fátima, de 1917. O cenário, a cada dia que passa, fica mais carregado. O Irã tem atacado a Arábia Saudita, ou seja, muçulmanos contra muçulmanos. E agora, a Turquia tem ameaçado o Egito, muçulmanos contra muçulmanos. Estamos mesmo dentro daquela profecia de Jesus em que disse: pai se levantará contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e assim por diante. Ou alguém duvida? Um recado aos amigos, aos inscritos no canal. Hoje, sábado, deverá ser a live de sábado. Acontece que nós estamos montando aqui um novo estúdio e, para não gastar muito, estamos trabalhando com um marceneiro nas horas vagas do marceneiro. É possível que ele venha hoje fazer alguma instalação aqui. Se for o caso, a gente não terá como fazer a live de sábado. Peço desculpas, daí transferimos provavelmente para segunda-feira. Infelizmente é assim, nós estamos apurando para, já no começo de janeiro, dar aos amigos uma nova cara, mostrar o canal com uma nova cara, mais legalzinha, é claro. Bem, se houver ano novo.
haverá sim. Otimismo. Até depois, amigos.